Faz bastante tempo em que os aviões, sem sombra de dúvidas, estão entre os meios de transporte mais importantes. Em tempos normais, possuímos uma média de 40 mil voos diários, segundo a Agência de Aviação Norte-Americana. Seja para uma viagem a lazer, uma viagem profissional, o transporte de matéria-prima, utilização dos meios militares, enfim, é inegável a sua extensa importância, inclusive na luta contra a pandemia do novo coronavírus. E apesar de muitas pessoas terem medo, os transportes aéreos são os mais seguros do planeta. Falar de forma bastante resumida já é o suficiente para que possamos ter uma pequena consciência acerca do papel fundamental que esse incrível meio de transporte tem. Mas, aliás, como isso tudo surgiu? Orgulhosamente, nós podemos afirmar que um brasileiro tem uma contribuição imensa para que tudo que foi citado até agora seja possível. Estamos falando de Alberto Santos Dumont, nascido em Minas Gerais no ano de 1873. O gênio mineiro de ascendência francesa era uma criança sonhadora, e o seu principal sonho era criar algo que fosse capaz de fazer o homem voar, controlando seu próprio curso. Na adolescência, Dumont lia bastante Júlio Verne e observava os pássaros, a fim de estudar as suas constituições físicas. Em 1892, após o seu pai adoecer e adiantar parte da herança aos filhos, Dumont se mudou para Paris, aonde surgiu a oportunidade de construir as próprias aeronaves. Lá, ele fez contato com baloeiros, como Albert Chaplin, que mais tarde viria a se tornar mecânico de seus inventos. Em Paris, Santos Dumont se aprofundou nos estudos, principalmente em mecânica e no motor de combustão, pelo qual se apaixonou à primeira vista. Seu primeiro balão, o Brasil, com apenas 15 quilos ganhou altura, mas ele dependia do vento para se movimentar. Como a dirigibilidade era o que realmente importava a Santos Dumont, as pesquisas continuaram. Depois de muitos estudos, ele mandou construir o número 1, o primeiro de uma série de charutos voadores motorizados. No dia 20 de setembro de 1898, sob o comando do próprio inventor, o balão subiu aos céus, chegando à altura de 400 metros e retornando ao mesmo ponto de partida. Construindo diversos balões sucessivamente e realizando experiências, Dumont foi desenvolvendo os mistérios da navegação aérea. O balão número 3 já possuía um motor a gasolina. O número 9 transportava pessoas. E o 10 foi o maior até então. O 14 bis era inicialmente constituído por um aeroplano unido ao balão 14, em testes feitos por Santos Dumont em meados de 1906. Daí surgiu o nome 14 bis, ou seja, o 14 de novo. A função do balão era reduzir o peso efetivo do aeroplano e facilitar a decolagem. O aerostato, porém, tirava muito arrasto e não permitia ao avião desenvolver velocidade. O primeiro teste do 14 bis foi feito em 19 de julho de 1906, conectado ao balão número 14. Em 23 de agosto, o 14 bis foi finalmente testado sem estar acoplado ao balão. Após uma primeira tentativa sem decolar, na segunda, o aeroplano elevou-se do chão e voou. Entretanto, a sua estabilidade não agradou a Santos Dumont, mas mesmo assim, ele se declarou satisfeito. Com o 14 bis, uma aeronave mais pesada que o ar, o brasileiro cumpriu alguns desafios em exibições públicas nos arredores de Paris. No dia 23 de outubro de 1906, ele realizou um voo de 60 metros. Em 1908, Santos Dumont construiu o Demoiselle, cujo desenho serviria de modelo a todos os projetistas que se seguiram. Tudo nela era obra de Dumont, inclusive o motor. Em 1910, na primeira exposição da aeronáutica, realizada no Grand Palais de Paris, o Demoiselle foi um sucesso. Ainda em 1910, Dumont encerrou a sua carreira e passou apenas a supervisionar as indústrias que surgiram na Europa. Doente, ele resolveu voltar ao Brasil.
E no dia 8 de dezembro de 1914, ao ver seu invento ser usado para bombardear a cidade de Colônia, ele se decepcionou. Mas seu legado será eterno na vida de milhares e milhares de pessoas.